E não é que a Disney venceu a Globo e a Paramount e comprou mais um torneio para transmitir de maneira exclusiva aqui no Brasil? Para saber qual torneio é esse e muito mais, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo que o Pocket News de hoje tá só começando. Por meio das redes sociais, o jornalista Mauro César Pereira pediu o fim do quadro central do apito da Globo. Baseando-se na crônica de Paulo Vinícius Coelho, o PVC, no seu blog no GE, onde ele analisa a arbitragem brasileira, Mauro criticou os profissionais atuantes na central e o próprio quadro. Para acabarmos com os maus árbitros, como defende o PVC, e obviamente concordo, poderíamos começar pelo fim da famigerada central do apito, que inúmeras vezes os protege, além de nas transmissões, inibir as críticas dos demais a esses seres nocivos ao futebol. Basta! Que tal o comentarista de arbitragem de plantão em cada jogo, caladinho, sem se manifestar? Aí surge lance realmente polêmico e é chamado pelo narrador. Elimina eventuais dúvidas sobre as regras do jogo, recomendações e desaparece. Só volta se for novamente chamado. Seria ótimo, completou. Ano passado, vale lembrar, o jornalista Arnaldo Ribeiro acusou a central do apito da Globo de influenciar as decisões na cabine do árbitro de vídeo por conta de um grupo de WhatsApp. Após a denúncia, Arnaldo foi desligado da Globo, onde ele aparecia esporadicamente como comentarista do programa Seleção Sport TV. A central do apito é uma verdadeira tragédia, né? Ela só existe com uma função: passar pano para esses árbitros péssimos que existem no futebol brasileiro. Eu até entendo que a culpa não deve recair só sobre os árbitros. A gente, embora tenha feito um editorial ontem aqui no Pocket News pedindo para o CNM, para a CBF, que não escale mais Sávio Pereira Sampaio, porque não tem a menor condição de apitar uma partida de elite do futebol brasileiro, mas não tem a menor condição. Independentemente disso, a culpa dele ser ruim não é só dele. A culpa dele ser ruim é de toda uma estrutura. Como que esse cara aprendeu? Como que ele foi desenvolvido? Que tipo de intercâmbio ele fez? Qual que foi a conexão dele com uma liga que permite que você jogue mais, como a Inglaterra, por exemplo? Até que ponto depende só do profissional a sua melhora ou de toda uma estrutura? Não adianta você cobrar um médico se você não oferecer para ele conhecimento adequado, se a universidade que ele estudou é ruim. E hoje a universidade dos árbitros aqui, que nem profissionais são péssimas. São péssimas. Desses árbitros todos que comentam na central do apito, qual foi aí o grande árbitro? PC Oliveira? Um árbitro que errou muito na carreira, mas muito. O Sandro Meirahit errou horrores, para mim foi um árbitro ok. Nível ali, passa na média, 6,5, 7. O Sálvio, meu Deus do céu, o Sálvio foi horroroso como árbitro, ele é muito melhor como comentarista do que como árbitro. E olha que como comentarista ele não é lá essas coisas também. Então assim, olha o nível desses caras, o nível já vem de muito tempo. É muito difícil ter um Gaciba, que pra mim foi um árbitro de elite. É muito difícil você produzir um cara como esse. É muito difícil. É uma raridade. É como do tênis, um Guga na vida. Não estou comparando, obviamente, né? O Gaciba não é nenhum gênio, mas estou dizendo, é muito difícil você ter um cara muito bom fora da curva, num cenário que você não dá estrutura para esses caras desenvolverem conhecimento. Os caras são fracos também porque a estrutura é muito ruim, entendeu? Agora o que não pode é essa passação de pano toda. Concordo totalmente com o Mauro. O comentarista de arbitragem tinha que entrar esporadicamente ali para tirar a dúvida rápido e acabou. Para mim, nem comentarista fixo de arbitragem para o jogo deveria existir. O Lyon anunciou a venda de 66,56% de suas ações ao investidor John Textor, que também é dono da SAF do Botafogo, além de possuir participação minoritária de cerca de 40% no Crystal Palace, clube da Premier League. Pelo acordo, Jean-Michel Aulas, cuja família é dono do Lyon desde 87, ficará com uma participação minoritária no clube, mas permanecerá como CEO do Lyon pelas próximas 3 temporadas. Com a nova aquisição, o Lyon, sétimo colocado da última edição do Campeonato Francês e fora das competições europeias, se tornará o principal time do grupo presidido por Textor. Carlos Tevez é o novo técnico do Rosário Central. O anúncio foi feito pelo próprio clube. De acordo com a imprensa argentina, Tevez já teria feito até uma lista de reforços, entre eles 2 jogadores do seu clube de coração, o Boca, o zagueiro Marcelo Weigan e o meia Jorman Campuzano. No Central, Tevez montará uma comissão técnica com seus irmãos, além deles, Chapa Retegui, ex-técnico da seleção argentina de hóquei na
grama será o principal auxiliar do ex-atacante. A previsão é de que Tevez estreie como técnico no dia 24 de junho contra o Ginásio Esgrima pelo Campeonato Argentino. A FIFA estendeu nesta terça-feira o direito de jogadores e treinadores estrangeiros de suspenderem seus contratos com clubes da Rússia e da Ucrânia até junho de 2023. Inicialmente, a regra especial criada por conta da invasão russa ao território ucraniano tinha o dia 30 deste mês como limite. Dessa forma, brasileiros como Pedrinho, Dodô, Smiley e Marlon Santos do Shakhtar Donetsk, Douglas Santos, Wendel, Claudinho, Yuri Alberto e Malcom do Zenit passam a ter um ano a mais para buscarem novos clubes caso queiram. O Bayern de Munique está perto de anunciar Sadio Mané. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atacante desembarcou em Munique nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato, que deve ser de 3 temporadas. Segundo a imprensa europeia, o Bayern de Munique vai pagar ao Liverpool 32 milhões de euros pela transferência. No entanto, a operação pode chegar até os 40 milhões por conta dos bônus impostos no acordo. A Disney venceu mais uma vez a Globo numa licitação por direitos de transmissão, dessa vez envolvendo a Eurocopa Feminina, que começa no dia 6 de julho. Os principais jogos serão mostrados na ESPN, enquanto todas as partidas serão vistas no Star Plus, o serviço de streaming da empresa americana. A Globo e a Paramount fizeram propostas, mas perderam. A venda foi feita pela agência CAA Eleven, que negocia torneios de seleções da UEFA. Segundo noticiou o site Notícias da TV, 2 fatos pesaram a favor da Disney. O primeiro é que o acordo envolve mais países da América Latina, e o segundo foi o plano da empresa para mostrar todos os jogos da competição, algo que jamais havia acontecido no Brasil. A Euro Feminina vai acontecer na Inglaterra entre 6 e 31 de julho deste ano. A Inglaterra inclusive já sediou o torneio em 2005, a última edição com 8 equipes. Hoje são 16 seleções no total. A seleção da Holanda é a atual campeã. Times como Alemanha, Espanha, Itália e França, além da própria Holanda, são os favoritos para levantar o caneco novamente. Essa notícia ela mostra pra gente duas coisas muito importantes. A primeira é como que a ESPN, através desses contratos aí pan-regionais, consegue ter vantagem com relação às suas concorrentes, né? Quando ela negocia aí um contrato para vários países, porque ela está presente em vários países, diferentemente da Globo, você vê que tem uma vantagem muito grande, porque óbvio, se você negocia um acordo maior, no final o acordo brasileiro vai sair por um preço mais baixo, mas vale mais a pena para quem está vendendo, né? Então a ESPN, com esse tipo de negociação, pelo tamanho que ela tem, uma empresa da Disney, uma empresa que atua em vários países, ela tem essa vantagem, e essa vantagem pode ser muito importante para o futuro da ESPN com relação a direitos mais importantes que ela pode passar a ter quando passarem a ser negociados aqui no Brasil, inclusive Campeonato Brasileiro. Não duvidem disso, tá? Agora, a gente precisa discutir uma outra coisa. Muito se fala que não existe interesse por futebol feminino. Olha lá, Paramount tentou levar, o Sport TV, a Globo tentou levar e perderam, a Disney levou, pagou mais. Ou seja, hoje o interesse por um campeonato feminino que nem tem a seleção brasileira, uma Eurocopa, atrai um interesse muito grande das empresas. Elas estão rasgando dinheiro porque se elas estão comprando é porque isso tem audiência, e se tem audiência é porque tem interesse. Então até quando a gente vai ficar com esse discursinho que ninguém liga pro futebol feminino? Você pode não ligar, você tá vendo esse vídeo na sua casa. Eu mesmo confesso que eu não gosto muito de assistir, é uma questão minha. Agora, a gente não pode negar o que está acontecendo. As audiências, o tamanho de dinheiro tem movimentado a cada vez mais e o quanto as próprias empresas têm brigado por esse tipo de direito. O SBT mesmo decidiu transmitir a Copa América Feminina na TV aberta. Decidiu fazer isso. Tinha dúvida, mas vai transmitir. Será que o SBT decidiria fazer isso se não desse audiência? Fica aqui o ponto de interrogação. Para mim a resposta é clara, mas eu quero saber de você. O que você acha dessa distância hoje de ESPN para as demais em termos de direitos de transmissão? Você acha que a ESPN e a Disney vão dominar os direitos de transmissão aqui do futebol brasileiro num curto, médio ou quem sabe longo prazo? Quero muito saber a sua opinião, deixa o like se gostou desse vídeo, a gente vai se falando, um grande abraço e até amanhã.